Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje vamos falar aí sobre essa final do Campeonato Carioca, a provável escalação da equipe do Flamengo, né? E vamos dar aí um spoiler aí, uma pincelada aí de como pode ser esse jogo de hoje, né? E, se possível, também falar aí se é possível o Flamengo poupar ou não alguns jogadores na partida de hoje, né? Visando o jogo contra a equipe do Palestino na quarta-feira no Maracanã, pela Libertadores. Mas antes de começar a falar sobre esses assuntos, eu quero pedir para aqueles que não são inscritos no canal, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de apertar o botão para as notificações, beleza? Bom, pessoal, vamos falar o que interessa aqui. E hoje tem final do Campeonato Carioca, Flamengo e Nova Iguaçu. Um jogo decisivo para levantar o título de campeão carioca, né? Flamengo que tem a vantagem aí, pode perder até por 2 gols de diferença, né? Porque fez uma boa vantagem na primeira partida, vencendo por 3-0 a equipe do Nova Iguaçu. Então, o Flamengo pode perder até por 2-0, que se consagrará campeão. E para o Nova Iguaçu levar para os pênaltis, precisaria ganhar por 3 gols de diferença. Ou fazer mais de 3 gols de diferença para ser campeão sem ir para a decisão dos pênaltis, né? É uma tarefa muito difícil para a equipe do Nova Iguaçu. Com todo respeito à equipe do Nova Iguaçu, que é uma equipe que merece todo o nosso respeito, né? E mais respeito do que isso, é que o Tite, tudo leva a crer que ele vai com força máxima para a partida de hoje. Que é mais respeito do que isso, né? E o Tite provavelmente não vai poupar nenhum jogador, a não ser que algum jogador esteja com algum problema de saúde, algum problema físico lá de última hora, que precisaria ser substituído por algum outro jogador. Caso contrário, o Flamengo vai com força máxima para o jogo de logo mais às 5 da tarde no estádio do Maracanã. E como todos nós sabemos, a escalação do Flamengo com os jogadores titulares não tem novidade, não tem mistério, né? É aquele time que a gente já está acostumado a ver dentro de campo, que é o goleiro Rossi no gol, a dupla de zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira, nas laterais Varela e Ayrton Lucas, como primeiro volante Eric Pulgar, né? E você tem ali o De La Cruz como segundo volante, né? Que vai retornar ao time, né? Ele que não se sentiu bem na estreia da Libertadores, parece que estava com febre ali, se sentiu febril ali, né? E foi poupado para a estreia da Libertadores, né? Mas está tudo bem com ele agora e ele, tudo leva a crer que ele vá para campo hoje. Então, o meio de campo ali do Flamengo com Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, né? Arrascaeta um pouco mais avançado ali como meio armador. E no ataque a gente sabe que é Luiz Araújo na ponta direita, Everton Cebolinha na esquerda e o nosso artilheiro Pedro ali como centroavante, nosso camisa 9, né? Então o Flamengo a princípio vai com força máxima para o jogo de logo mais, respeitando a equipe do Nova Iguaçu, né? Eu acho que seria muita falta de respeito se o Tite fosse com o time totalmente reserva, né? Visando aí o jogo de quarta-feira na Libertadores. Eu acho que, por se tratar de uma decisão, o Flamengo tem que ir para campo com aquilo que ele tem de melhor, né? Ontem nós tivemos aí alguns campeões estaduais aí, né? Como é o caso do Grêmio. O Grêmio foi campeão em cima da equipe do Juventude lá no Gauchão, vencendo por 3-1. Né? E no jogo do meio de semana agora que passou, o Renato Gaúcho também poupou
praticamente foi com um time de meninos lá para Bolívia, né, jogar contra o The Strongest, né, e tomou aquela goleada lá, né. E claramente o Renato Gaúcho falou que ele estava poupando os jogadores, os titulares, visando a final do Gauchão, né? E eu não tiro a razão dele, né? Então muitos times brasileiros pouparam o seu time principal na estreia da Libertadores visando a final dos estaduais, diferente do Flamengo que foi com força máxima. Mas aí era um jogo na altitude, um jogo de é um fator à parte ali, né? Jogo na altitude contra a equipe do Milionários. E o Flamengo ali, infelizmente, conseguiu empatar em 1-1, mesmo jogando mal, teve a sorte de sair na frente ali, mas teve aquela infelicidade daquela bobeira ali na saída de bola, né? O Rossi deu um passe arriscado ali pro Pulgar no meio-campo, e o Pulgar teve uma falha técnica ali, até acredito que também seja o cansaço e a altitude que tem interferido ali no domínio dele, que ele acabou dominando mal ali, né, uma falha técnica, e acabou ali ocasionando ali o gol da equipe colombiana. Né? Você viu o Palmeiras poupou, foi com time misto, né, jogar na Argentina contra a equipe do São Lourenço, poupou jogadores também ali, mas quando estava perdendo o jogo, durante o segundo tempo, o Abel Ferreira fez algumas mexidas ali e colocou aquilo que ele tem de melhor, né? Botou o Flaco Lopes, né? Botou ali o Rony, né? Botou o menino Hendrick também, que eu acho que entrou no segundo tempo, né? Então ele foi ali, ele botou a cavalaria no segundo tempo para tentar pelo menos empatar o jogo ali, sair pelo menos com um empate, né? Então, e o Abel Ferreira também claramente ele demonstrou que iria poupar os jogadores na estreia da Libertadores, visando a final do Paulistão contra a equipe do Santos. E a equipe santista que venceu a primeira partida por 1-0 na Vila Belmiro. E o Palmeiras hoje precisará correr atrás desse resultado para tentar aí o tricampeonato paulista, né? Palmeiras que é o atual bicampeão paulista e vem em busca do tricampeonato. E o Santos aí vem querendo aí tirar essa hegemonia do Palmeiras lá no Campeonato Paulista, né? Então, vimos aí que além do Grêmio ontem, a equipe do Sport também foi campeã lá no Pernambucano, né? Empatou em 0-0 com a equipe do Náutico e já tinha vencido a primeira partida por 2-0. E o segundo jogo de ontem foi 0-0 e a equipe do Sport se consagrou campeã, né? Então tivemos aí Grêmio e Sport campeão ontem, né? Se eu não me engano, teve mais uma equipe que também foi campeã. A equipe do Ceará, o Vozão, venceu nos pênaltis a equipe do Fortaleza, né? Se consagrando campeão cearense, né? Na decisão dos pênaltis, né? E tirando aí a hegemonia da equipe tricolor cearense, o Fortaleza, que se tivesse vencido ontem a equipe do Ceará na final, teria se consagrado aí hexacampeão cearense. Então o Fortaleza estava com uma hegemonia lá no estado do Ceará, já era pentacampeão cearense, ganhou 5 vezes seguido o estadual, e se tivesse vencido ontem, teria se consagrado hexacampeão, né? Uma hegemonia de respeito, né? Então a equipe do Ceará ontem, o Vozão, tirou essa hegemonia da equipe do Fortaleza, se consagrando campeão cearense. Então tivemos ontem o Ceará, o Sport Clube do Recife, campeão pernambucano, e a equipe do Grêmio, campeão gaúcha. E hoje saberemos aí quem mais será o campeão estadual aí nos seus respectivos estados, né? Hoje temos aí a decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu, né? O Flamengo com uma grande vantagem na primeira partida. Lá em São Paulo temos a segunda partida também de Palmeiras e Santos, né?
Minas Gerais também tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Primeiro jogo que foi empate em 2-2. E hoje o jogo é no Mineirão com o mando de campo do Cruzeiro. O Cruzeiro aí vai tentando aí tirar essa hegemonia atleticana lá no estado de Minas Gerais. Vamos ver, né? O Atlético Mineiro, que estava na frente na primeira partida, chegou a sair na frente por 2-0. E parece que deu uma recuada ali. E a equipe do Cruzeiro no segundo tempo conseguiu fazer o primeiro, o segundo gol e conseguiu arrancar um empate lá no novo estádio do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que ainda não conseguiu vencer o Cabuloso, né? Como é apelidado a equipe do Cruzeiro, dentro dos seus domínios no estádio do Atlético Mineiro, na nova arena do Atlético Mineiro, né? Se não me engano, a arena é MRV. O Atlético Mineiro ainda não venceu a equipe do Cruzeiro em seus domínios. E agora vai aí para o Mineirão jogar hoje contra a equipe do Cruzeiro. Tá tudo igual, né? Foi empate na primeira partida, mas o Cruzeiro terá aí a sua torcida em grande maioria. Não sei se a equipe se a torcida do Atlético estará presente hoje no Mineirão, né? Acho que lá no estado de Minas, assim como em São Paulo, em clássicos parece que é torcida única, né? Então o Cruzeiro tem uma grande vantagem de jogar em casa no Mineirão, com praticamente 100% do seu torcedor no estádio, sem a torcida do Atlético Mineiro, né? Então estou dando aqui um resumo, né, das grandes decisões que teremos hoje, logo mais, neste domingo, né, de grandes decisões aí, né? E hoje a maioria dos campeonatos estaduais se encerram no dia de hoje, e a partir de amanhã em diante, as equipes brasileiras que estão aí envolvidas nessas decisões estaduais, como é o caso do Flamengo, do Palmeiras, da equipe do Atlético Mineiro, que mesmo tendo uma decisão aí no final na data de hoje contra a equipe do Cruzeiro, ganhou a equipe do Caracas, né, da Venezuela, jogando fora de casa, vencendo por 4-1, né, a equipe modesta a equipe venezuelana. Então o Atlético Mineiro ganhou na estreia, foi o único brasileiro que estreou com vitória na Libertadores, mesmo tendo uma decisão no final de semana. O Atlético Mineiro do treinador Cuca foi com força máxima lá para a Venezuela e venceu a equipe venezuelana por 4-1 fora de casa. Então foi a única equipe brasileira que conseguiu sair com uma vitória na estreia da Libertadores, né? Então a partir de amanhã, as equipes que estão envolvidas em Libertadores, Sul-Americana, e que estão aí disputando nesse final de semana a final dos estaduais, né, vai estar livre dos estaduais para ter foco aí, para focar nos jogos da Libertadores, Copa do Brasil, que para algumas equipes irá estrear na Copa do Brasil, né? E o Campeonato Brasileiro, que já está aí à porta, né? No próximo final de semana já teremos aí a estreia do Campeonato Brasileiro. Flamengo que na primeira rodada estreará fora de casa contra a equipe do Atlético Goianiense, né? Que provavelmente esse jogo vai ser no estádio do Serra Dourada. Então o Flamengo que jogará domingo que vem contra a equipe do Atlético Goianiense fora de casa, né? Então Flamengo, depois do jogo de hoje, vai conseguir se focar nos jogos mais importantes aí da temporada, né? Nos campeonatos mais importantes, né? Como eu falei, Campeonato Brasileiro, Libertadores no meio de semana contra a equipe do Palestino, e no final de semana a estreia no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Goianiense, né? É como a gente diz, né? O ano para as grandes equipes começa agora, a partir de segunda-feira, depois dos estaduais, né? É igual como a gente fala quando passa o carnaval, né? Que o ano só começa quando o carnaval termina, né? Mas para as grandes equipes brasileiras aí, que vem disputando as principais competições, o ano começa depois dos estaduais, né? Então, a gente não vê a hora de acabar logo esse campeonato carioca, né? Esse campeonato carioca também
durando aí 2 meses aí, é um absurdo isso, né? Um campeonato estadual, né, sem muita relevância, né, para os grandes clubes do Brasil, que brigam aí por coisas muito mais importantes, ficar aí 2 meses disputando um campeonato estadual que não é parâmetro nenhum aí para as grandes equipes durante as principais competições, né? Então, não podemos ter como parâmetro o Campeonato Carioca, porque o nível técnico dos estaduais é muito baixo. Tirando os clássicos aqui no Rio, Fla-Flu, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco, os jogos contra as equipes de menor investimento, de menor expressão, jogos assim onde o nível técnico dos nossos adversários é muito baixo, né? Temos aí o Nova Iguaçu, que foi uma equipe que se destacou no Campeonato Carioca, que montou uma equipe competitiva, né? Mas conseguiu se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca por incompetência aí também do Botafogo, né? Que comemorou aí na semana passada o bicampeonato da Taça Rio, né? É brincadeira, né? Ainda teve ainda levantar o taça lá no Newton Santos para comemorar o bicampeonato da Taça Rio. É brincadeira, né? Uma equipe que é administrada por uma SAF, né? Do John Textor, comemorando ali a Taça Rio, né? Com todo respeito, comemorando o 5º lugar do Campeonato Carioca. Para você ver como é que está a situação, né? Então você vê aí o Nova Iguaçu fazendo uma final contra o Flamengo e o Botafogo comemorando o 5º lugar aí, campeão da Taça Rio, né? O bicampeonato da Taça Rio. E o Vasco, que decepcionou seu torcedor cruzmaltino, sendo eliminado para a equipe do Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca aí, e que estreará no próximo final de semana contra a equipe do Grêmio em São Januário. Um jogo difícil, apesar de ser em casa, vai enfrentar o Grêmio, que ontem se consagrou campeão gaúcho em cima do Juventude por 3-1. A equipe do Ramon Dias não terá uma estreia fácil não, hein? Contra a equipe do Renato Gaúcho, que vem aí embalado, né, com esse título do Campeonato Gaúcho em cima do Juventude. Então é isso, pessoal. Eu fiz aqui um resumo aqui dos estaduais, falei da provável escalação do Flamengo, que não terá novidade. E vamos ver aí como é que o Flamengo vai se sair no jogo de hoje. Com todo respeito ao Nova Iguaçu, o Flamengo é favorito, não só por ter a vantagem da primeira partida, também por ter uma grande equipe, um elenco muito bom, se não for a melhor equipe do Brasil, da América do Sul, é uma das melhores equipes aí do continente, ao lado aí de Palmeiras, River Plate, a equipe do Fluminense também, que tem uma grande equipe, né, que merece todo o respeito, mas cá entre nós é obrigação do Flamengo hoje levantar esse título, né? Se o Flamengo hoje não for campeão em cima do Nova Iguaçu, por favor, né? Com todo o respeito ao Nova Iguaçu, né? Vai ser um papelão, uma vergonha, né? Então vamos ver aí, vamos torcer para esse título do Campeonato Carioca, que o Flamengo tem mais do que obrigação de ganhar esse título em cima do Nova Iguaçu, né? E o Flamengo que interrompeu aí o tricampeonato do Fluminense, né, que é o atual bicampeão carioca, e brigava hoje, assim como o Palmeiras hoje briga pelo tricampeonato paulista, o Fluminense brigava esse ano pelo tricampeonato carioca, mas acabou sendo eliminado pelo Flamengo nas semifinais. E o Flamengo hoje tem mais do que obrigação, né, gente, de ser campeão carioca, né? Faz mais do que obrigação, né? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Para aqueles que não são inscritos no canal, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esqueça de apertar o botão do sininho para as notificações. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!